Saudando a nossa audiência do programa Caminhos do Produtor, estamos aqui para conversarmos hoje com um ilustre convidado, um deputado estadual que já estava se destacando no mandato quando o governador lhe fez um convite para o executivo. E ele está dando conta do recado, trabalhando muito, respondendo por duas áreas numa mesma pasta. Eu me refiro ao deputado José Carlos Barbosa. Quando falo assim, mas quem é esse deputado? É o querido deputado Barbosinha. É ele mesmo, o atual secretário de Justiça e Segurança Pública. Vamos conversar com ele, vamos saber como andam as coisas e o que é que ele tem no pensamento para as próximas providências. E aí, do meu lado, como de costume, prazerosamente, eu tenho aqui comigo o secretário da CRISUL, José Antônio Felício. Como é que está o Felício? Ótimo, tudo bem. Mas, senhor secretário, me permita, quero chamar-lhe daquilo que a urna lhe consagrou, deputado. Deputado Barbosinha, o senhor está bem? Cumprimentar meu amigo Jonathan, a satisfação de reencontrá-lo e a alegria e o prazer de encontrar aqui o Dr. Felício, ao cumprimentá-los, saudar todos os nossos telespectadores, especialmente os nossos amigos agricultores de todos os recantos do Mato Grosso do Sul e desse imenso Brasil que constrói o progresso e o desenvolvimento dessa nossa pátria brasileira. É isso, com muita honra. Vamos começar então, Felício, perguntando ao nosso querido entrevistado. Deputado, o senhor vem agora na área de segurança, enfrenta uma situação na fronteira que é difícil até combater da forma como chega. Ponto 50. Derruba a aeronave. Não tem carro blindado que segure. E o nosso armamento sempre perdendo, claro, para o armamento do bandido. Aí, a par disso tudo que o senhor corre, tem que socorrer a capital, tantas e tantas situações e problemas, vem aí também a questão da segurança jurídica no campo. As invasões, agora a história de Carapó. Deputado, por vez, como o senhor diria, devemos fazer daqui para frente? O Mato Grosso do Sul, ele possui características especiais. Nós temos mais de 1.500 quilômetros de fronteiras, mais de 500 quilômetros de fronteira seca, fazendo divisas com dois países problemáticos, países irmãos, mas que do ponto de vista da criminalidade cria para o Brasil uma situação excepcional, notadamente para o Mato Grosso do Sul. Fazemos divisa com o Paraguai e fazemos divisa com a Bolívia. E o que nós sentimos é que ao longo dos anos, o governo brasileiro abandonou as suas fronteiras. Houve um completo abandono das fronteiras. Diminuição dos quadros do efetivo da Polícia Federal, diminuição drástica do efetivo da Polícia Rodoviária Federal e teve que o Estado gradativamente ocupando essa função, que é a função precípua de Polícia Federal de país. Dos países da América do Sul, eu diria da América Latina, o Brasil é o único país que o Exército não guarnece as fronteiras. Então tivemos que criar uma polícia especializada, o DOF, mas nós sabemos que é pelas fronteiras que entram armas, é pela fronteira que entra drogas, que abastece os grandes centros consumidores e causa um alarmante problema de saúde pública para o Brasil. Dificilmente alguém da família ou alguém de nós não conhece, ou tem na família ou conhece alguém que tem envolvimento com drogas, né? Além disso, o contrabando, que dilapida as divisas econômicas do país. E nós temos estabelecido com o ministro da Justiça, o novo ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, com o novo secretário nacional de Segurança Pública, Dr. Celso Perioli, e estabelecido um diálogo, na medida em que o governo brasileiro precisa
de voltar a olhar, a cuidar das suas fronteiras, especialmente do Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, talvez de todos os estados fronteiriços, seja aquele que enfrenta o maior problema e que conta, embora com uma polícia cheia de boa vontade, com um baixíssimo efetivo das polícias que deveria guarnecer a fronteira, como eu mencionei. Quantos são hoje os policiais militares na ativa sob o comando da sua secretaria? Se nós somarmos todo o efetivo da Sejusp, de polícia civil, de polícia militar, de bombeiros militares, das polícias técnicas, nós vamos ter aproximadamente 11 mil homens. Na rua, quantos? Na verdade, se tirar a função administrativa, nós vamos ter, guarnecendo o Estado, uma estrutura aí de 7. É muito pouco. É muito pouco, é muito pouco. Com fronteira. E principalmente tendo que sair das atribuições de polícia de Estado para poder cumprir o papel de polícia de fronteira, que é um papel da União. E é exatamente esse debate que nós temos buscado estabelecer com o ministro da Justiça, no sentido de que Mato Grosso do Sul precisa da ajuda da União. Porque não é só o aspecto da prisão, de você apreender drogas. Nós temos um sistema carcerário, hoje, 41% dos presos, dos 15.300 presos que nós temos no nosso sistema, mais de 6 mil são presos oriundos do tráfico. Ora, sim. Então, deveria ser problema do governo federal. Exatamente. E nós custeamos esse preso. Além do papel de polícia que nós temos que fazer de guarnecer as nossas fronteiras, nós temos o problema da manutenção desses presos, que custam para o Estado, no sistema prisional, algo em torno de 10, 11 milhões por mês. Portanto, nós temos 120, 130 milhões só no custeio desses presos. Mês. Seria, 10, 11 milhões mês, 120, 130 milhões por ano, que Mato Grosso do Sul está tirando das suas finanças já enfraquecidas. E que poderia melhorar o sistema estadual. Exatamente, é exatamente esse debate que nós estamos estabelecendo com o governo federal, fazendo com que ele possa despertar para a realidade do nosso Estado, porque senão, gradativamente, nós seremos forçados a tirar a polícia que hoje faz o papel de polícia de fronteira para cumprir com o seu papel de polícia de Estado. Duas colocações para depois eu colocar a palavra livre ali para o meu grande companheiro, o doutor Felício. Pergunto-lhe, esse presídio federal não foi um tiro no pé para o Mato Grosso do Sul? Não é coisa de agora. Mas por que eu falo isto? As pessoas, elas colocam assim: você anda aqui em Campo Grande, no meio da rua, sabe-se lá quantos prepostos dos criminosos perigosos não estão no nosso meio convivendo aí, que podem aprontar cada vez mais dentro da cidade e do Estado. Essa é a primeira colocação que eu faço para saber a opinião do senhor. Sem dúvida nenhuma de que um presídio federal de segurança máxima, ele foi construído exatamente para abrigar presos de altíssima periculosidade. Mas logo em Campo Grande. Do Brasil inteiro. Na verdade, em algum lugar do Brasil ele teria que se estabelecer. O que na verdade precisa de acontecer, porque nós precisamos de sistema prisional. Seja aqui, seja em outro estado, nós vamos ter que ter esse sistema. Agora, o que precisa de acontecer é que você, junto com o presídio, precisa de criar as estruturas de segurança necessárias para poder exatamente administrar os problemas periféricos que esse sistema prisional ele vai ocasionar. Porque não tem dúvida nenhuma, se eu trago para o sistema do regime fechado o Pedro, o João ou o Joaquim, é evidente que esse preso ele possui família. E essa família ela vai ficar perto sem nenhum preconceito. Sem nenhum preconceito. Às vezes eu tenho uma ramificação de pessoas que são devotadas à prática no entorno. Então, é evidente que essa política de segurança, ela não pode ser deixada exclusivamente para o Estado. E é exatamente esses aspectos que nós precisamos de estabelecer um diálogo diferente com o governo federal para que ele possa atentar para as especificidades do nosso Estado, notadamente um Estado que faz fronteira com o Paraguai e com a Bolívia. Daí em diante, deputado,
é a minha última colocação desse bloco, que eu quero ouvir as colocações do amigo José Antônio Felício. E ainda vem o governo a requisitar a polícia para a Olimpíada. Levar gente do Brasil, da segurança que está um problema, um caos nacional, para juntar como fosse uma guarda nacional lá no Rio de Janeiro. O Mato Grosso do Sul foi nessa também? Mato Grosso do Sul está colaborando. Nós mandamos. Mas dá para colaborar? Nós já mandamos 200 homens para as Olimpíadas. E fui questionado essa semana exatamente numa entrevista a respeito desse assunto. E disse o seguinte: nós temos um evento mundial. A imagem do Brasil vai ser levada para o mundo inteiro. Verdade. E nós, como brasileiros, sul-mato-grossenses, interessa que essa imagem seja a melhor possível. Não teria o governo do Rio e o governo brasileiro, sem a ajuda dos estados, como estabelecer uma segurança no Rio de Janeiro sem contar com esse efetivo. Nós procuramos aqui no Mato Grosso do Sul minorar as consequências desse ato. Nós tivemos a formação de 110 novos policiais militares que ingressaram agora na Polícia Militar e todos permaneceram em Campo Grande. Nós temos um curso de formação de sargentos que trouxe do interior para a capital número superior àqueles que foram cedidos para a Olimpíada. E é uma via de mão dupla. O que eu digo é o seguinte: nesse momento de dificuldade nós estamos ajudando para, depois das Olimpíadas, ser ajudado. Nós temos o legado das Olimpíadas. Os equipamentos, os materiais que esses policiais utilizarão nas Olimpíadas, eles serão doados posteriormente para o Estado. Ah, bom. Outra partida. Exatamente. Além do que, facilita a interlocução com o governo federal, porque nós estamos dizendo, olha, no momento de grave tensão, de estado fronteiriço, no momento em que nós estamos vivendo problemas em relação a índios, fazendeiros, não é? Mato Grosso do Sul está dando a sua cota de colaboração, esperando que o governo federal entenda esse gesto e nos retribua então, 5, 6 vezes mais do que aquilo que nós estamos fazendo. Muito bem compreendido agora. Doutor Felício, a palavra é sua. Você fez uma colocação interessante, né, que parece que é o Brasil único em que o Exército não faz esse trabalho de fronteira. Não está na hora, já que o país está sendo passado a limpo, eu acho que precisa ser passado a limpo todas as coisas que estão acontecendo nacionalmente, inclusive com o afastamento da Presidente da República, de repensar o papel do Exército. Me parece o seguinte, para leigo, né, nós temos vários destacamentos distribuídos do Exército no Estado, em pontos que hoje, no século XXI, me parece mais estratégico, que deveria estar nesses 1.500 quilômetros que você se referiu anteriormente. Não está na hora, porque quando a gente conversa com o pessoal do Exército, eu me lembro quando vi, acho que o general Heleno aí, falar na Acresul, ele disse que o Exército não pode fazer esse papel de fronteira, principalmente onde tem droga e tal, porque eles não estão preparados para isso, que isso aí é a Polícia Federal que tem que fazer. Mas não me parece que isso tem que ser mudado no século XXI, não é mais a presença do Exército aqui em Campo Grande, em Coxim, enfim. Me parece que ele seria muito mais útil se tivesse numa região para dar apoio, inclusive, a essas ações de fronteira. Doutor Felício, efetivamente é uma resistência muito grande do Exército Brasileiro em ocupar o papel de polícia, principalmente polícia de fronteira. Mas acho que efetivamente, e eu tenho provocado esse debate, nas vezes que eu tive a oportunidade de manifestar, do governo brasileiro começar a rever algumas políticas. Uma dessas é se avaliar a possibilidade de podermos contar em estados com características como a nossa, de estados fronteiriços, o Exército ocupando esse papel de ajudar a guarnecer as nossas fronteiras. Penso que isso é um caminho. Na verdade, é a única estrutura que nós temos hoje, com equipamentos, com estruturas e com homens para poder guarnecer uma fronteira dessa extensão, é o Exército Brasileiro. E impõe moral também, né? Olha, eu tenho como presidente da IAGO, na época que eu estive no governo, a gente notava o seguinte: quando para dar suporte ao trabalho de fiscalização sanitária, tá certo? A presença do Exército é extraordinária, os efeitos disso. A diferença entre você fazer com os servidores da IAGO, do Ministério da Agricultura e da DFA, e com ou sem a presença do Exército Brasileiro, fazia uma diferença tremenda. Dá mais segurança para o... Ele se sente mais à vontade. Quem está trabalhando se sente mais à vontade, se sente mais seguros. Então eu acho que falta isso. Quando se fala em Exército Brasileiro, falemos em Forças Armadas, porque também estende-se Aeronáutica e Marinha. E que pode ocupar um papel extremamente importante
Porque dos 1.500 quilômetros, nós temos mais de 1.000 quilômetros de fronteira por água. Portanto, o papel da Marinha é fundamental, assim como também a aeronáutica. Monitorando por cima. Eu acho que essas coisas têm que ser revistas. Eu acho que esse Brasil passado a limpo, vamos dizer assim, né? Eu acho que o momento é para fazer uma reflexão sobre isso, né? Tem que mudar um pouco. Então, Felício, um exemplo claro disso. Nós tivemos agora recentemente em Ponta Porã o assassinato lá de um narcotraficante conhecidíssimo lá do Paraguai, Jorge Rafat, e coincidiu com a realização da Operação Ágata. Os tanques brasileiros estavam guarnecendo Ponta Porã e criou para a população, embora Bala não conheça a fronteira, criou para a população brasileira, do lado de Ponta Porã, a sensação de segurança. Foi uma feliz coincidência, mas os tanques posicionados do lado brasileiro gerou, junto com a presença da Polícia Militar, da Polícia Civil, que estava naquele local, uma percepção e uma sensação de segurança muito maior. Uma operação que foi colocada mesmo na coincidência de ter acontecido o que aconteceu. Foi a expressão utilizada pelo nosso comandante do Comando Militar do Oeste, quando eu disse para ele o quão foi importante os tanques circulando aquela fronteira, ele usou a expressão, foi uma feliz coincidência. Isso, no mínimo, diminuiu em grande o desmembramento e desdobramento de tudo que poderia acontecer ali entre Peruã e Ponta Porã. Sem dúvida nenhuma, a presença do Exército ali, junto com as nossas forças, foi fundamental para restabelecer a tranquilidade que a gente tem procurado manter a lei e a ordem. Guarnecemos Ponta Porã com o efetivo das polícias especializadas, do BOP. O senhor mandou daqui também. Exatamente. Eu fiquei sabendo. E eles permanecem em Ponta Porã, auxiliando a estrutura da Polícia Militar, e graças a Deus a gente tem conseguido manter um clima de tranquilidade, se podemos dizer assim, tranquilidade no meio desse caos da nossa região fronteiriça. Ô deputado, ainda nesse primeiro bloco, eu quero fazer uma outra pergunta que encaminharei a seguir, mas quero lembrar que sobre invasões indígenas e problema de segurança jurídica no campo, estaremos falando no próximo bloco. Então, doutor Felício, eu vou perguntar para o deputado o seguinte: o senhor deu aqui uma deixa muito importante, mandou ajuda para o Rio de Janeiro, para as Olimpíadas, mas já está comprometido que o que for utilizado de aparato virá depois para nosso Mato Grosso do Sul. Independentemente disso, fiquei sabendo que o senhor tem conseguido, junto com o governador, indo a Brasília, alguns convênios para trazer algumas viaturas novas para a polícia. O senhor pode revelar? Na verdade, o governador Reinaldo Azambuja anunciou o programa MS Mais Seguro. É um programa que contempla investimentos de aproximadamente 96 milhões. Esses investimentos eles irão propiciar viaturas, 4 rodas, motocicletas, mais de 400 viaturas. Olha que bom. Armamentos, munições, coletes de proteção para os policiais. Nós estamos comprando mais de 5 mil coletes. Uma das grandes reclamações dos policiais militares é exatamente relacionada à questão de proteção do policial, estrutura para os bombeiros militares, que bom, estrutura para a Polícia Civil e para as polícias técnicas. Além disso, 10 milhões para reformas de delegacias, destacamentos da Polícia Militar e dos bombeiros militares, enfim, grandes investimentos que possibilitam, desses 96, 80 milhões do governo do Estado, e acho que esse gesto, ele tem a sua grandiosidade demonstrada no momento da crise que nós estamos vivendo. É verdade. Isso revela o compromisso do governo com a segurança pública e a nossa satisfação de poder estar recebendo esses investimentos e caminhando para que nós tenhamos uma segurança melhor no nosso Estado. Isso já a partir desse ano. Nós já estamos realizando as compras, algumas inclusive utilizando atas de registro de preços, veículos e armamentos. Já fizemos entrega
entregas de 260 armas, já entregamos 60 motocicletas. Na verdade, não é uma promessa, é uma realidade que se foi muito no bom, dia a dia das nossas polícias. Muito bom o senhor ter dito isto, para tranquilizar a nossa audiência, que tanto é urbana quanto rural. Vamos agora dar uma paradinha, para que voltemos logo em seguida aos nossos comerciais, assim fazermos o nosso segundo bloco. Voltamos já. E estamos aqui voltando com o nosso programa para iniciarmos este segundo bloco. O nosso entrevistado é o deputado Barbosinha, que é o nosso secretário de Segurança Pública e de Justiça do Estado. Ele, no primeiro bloco, detonou. Por quê? Porque informou tudo muito bem, de forma transparente. E vamos continuar assim, fazendo um programa bastante direto à audiência que gostaria de saber, que clama segurança pública. Mas, deputado, o senhor disse, só uma pequena observação, que já está comprando armamentos imediatamente e que já está entregando, que isso não é promessa, é realidade. E esse armamento, não quero que se vaze ao bandido, mas para você que precisa de segurança, que tipo a nossa polícia vai ter a partir de agora? São armamentos pesados, de grosso calibre, pistolas .40, espingardas calibre 12, fuzis semiautomáticos, snipers que são utilizados por atiradores de elite. Na verdade, a bandidagem precisa efetivamente saber que no Mato Grosso do Sul a polícia ela reprime o crime à altura. Obviamente que a criminalidade cresce, se aperfeiçoa e a polícia precisa caminhar na mesma direção. E é muito importante a gente dizer isso. Nós temos uma das melhores polícias do Brasil. Nós temos um dos maiores índices de deslinde, por exemplo, de homicídios no país. A média nacional é em torno de 30%. No Mato Grosso do Sul, ele se aproxima dos 70%. Nós estamos bem acima da média nacional. Por exemplo, a questão de uma modalidade de crime que se aperfeiçoa no Brasil inteiro, que é o chamado novo cangaço, que são aquelas pessoas que roubam bancos, impõem um terror na cidade, como aconteceu recentemente em Sonora, né? Já 4 presos, mais era bom saber. 3 identificados com mandado de prisão. Portanto, os crimes eles são acontecem, bandidos aqui da região ou de fora? Mato Grosso e Goiás. De fora. Os presos são do estado de Goiás, do estado de Mato Grosso, inclusive agradecendo a polícia do Mato Grosso, uma grande parceria. Numa das prisões que foram efetuadas no estado de Mato Grosso, foram localizadas na casa de um desses que participou do roubo à Sonora, enterrado no fundo do quintal, explosivos, bananas de dinamite, todo o arsenal para estourar caixas eletrônicas e cofres. Também. Eles estouraram em Sonora, eles destruíram a agência. Então, os crimes acontecem, mas é importante que a polícia esteja aparelhada para poder levar para a prisão aqueles que eventualmente os cometeram. Mas, deputado, me chegou, quando programei fazer esse programa com a sua presença, vaza, né? Algumas pessoas na Acresul e outras, a questão que aconteceu no Anhanduí. Agora, recentemente, é um distrito de Campo Grande, onde houve ali uma ocorrência violenta à margem da rodovia, que aquela é uma rodovia muito movimentada, que o senhor já passou várias vezes para ir para Dourados. Então, houve assalto à mão armada, mataram um rapaz dono de uma barraca que recém tinha comprado e estão lá desesperados, pediram para que eu falasse com o secretário de Segurança para dar uma ajuda especial, que eles estão com medo. Muito furto, muita droga, muita ocorrência e só tem 2 policiais. Tem dia que não tem viatura. Quando o senhor for, por favor, um requerimento respeitoso,
fazer a distribuição, não precisa ser viatura nova. Repassa uma para lá e aumente o efetivo. Que eles me pediram para falar isso para o senhor. Me permita aí a ousadia. Não, mas é uma ocorrência que causa muito impacto negativo, que é uma rodovia muito movimentada, que hoje é essa do pedágio, aí, saída para São Paulo. Então, a cidade está ali, pequena que é, toda amedrontada. É isso que eu queria lhe passar, deputado. Está acolhida a manifestação, nós tomamos a providência de reforçar o efetivo. Importante dizer que identificados os autores, presos, um menor no outro dia, imediatamente, já na manhã, já um menor de 17 anos, já apreendido, um de maior, não sei informar se já foi efetuada a prisão, mas já identificado, e a polícia ontem estava no seu encalço, mas já identificado os 2 autores do crime, um menor de 17 anos e um de maior, e realmente... Então o senhor está por dentro, claro, o secretário tem que estar por dentro de tudo, mas é um distrito tão pequenininho, né? Quando Campo Grande, Ponta Porã, com tanta coisa acontecendo, problema de índios, né? Então, era o que eu queria requerer ao senhor por esse distrito, que é de Campo Grande. Mas já houve a determinação do nosso comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Júdice, do delegado-geral da Polícia Civil, Marcelo Vargas, que doravante passe tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar a realizar periodicamente operações no distrito do Anhanduí, visando objetivamente prestar àquela população a segurança e o apoio que ela merece. Obrigado, deputado. Em nome daquela comunidade, estamos agradecendo. Felício, sua palavra. Vamos começar a questionar essa questão, o que me faz preocupar nessa hora é derrapar. O que me faz aqui dizer indígenas, eu acho que esse é um assunto invasão indígenas. O tema, deputado, é como cumprir mandados de reintegração de posse ou outros mandados quando os índios estão rasgando esses mandados frente ao oficial de justiça com amparo policial. Primeiro, nós precisamos de destacar algumas questões. Questão indígena, ela afeta a Justiça Federal. Portanto, quando um juiz expede um mandado de reintegração de posse, ele dirige esse mandado à Polícia Federal. O que nós temos feito é colocar a Polícia do Mato Grosso do Sul à disposição da Polícia Federal para auxiliá-los na questão da reintegração. Então, de público, a Polícia do Mato Grosso do Sul, a Polícia Militar, as nossas estruturas especializadas estão à disposição dos juízes federais e das polícias federais para cumprimento de mandado. Agora, a responsabilidade precípua é da Polícia Federal. Em relação às propriedades que não sejam de indígenas, essa é do Estado. Hoje, por exemplo, de manhã, nós cumprimos um mandado de reintegração de posse em Nova Alvorada, na fazenda Swift Armo, uma fazenda que já estava ocupada um determinado tempo. Graças a Deus, operação bem sucedida, a área desocupada, obviamente com todos os preparativos necessários para que não ocorresse nenhum tipo de problemas, e felizmente nós conseguimos cumprir essa ordem de reintegração num clima de tranquilidade. Era invasão indígena ou de sem terra? Aí de sem terra. Sem terra. Sem terra. Quando se trata de índio, Polícia Federal. Não, eu sei. Como, né? Não tem a... Aliás, você defendeu uma tese, Felício, muito boa. Não está na hora de acabar essa tutela, não? Se o índio é capaz para tudo, e tudo ele tem regalia, é um irmão nosso, por que na hora da responsabilidade ele é coitado? O cidadão branco tem que pagar por tudo. Vai rasgar um mandado de reintegração para ver o que acontece. Prisão na hora. Por isso que eu me referi aqui, porque nós estamos num momento de rever as coisas, até pelo grau de dificuldade econômica e tal, que não é econômico e tem uma série de outros, vamos dizer, efeitos colaterais. Eu acho que o momento é para discutir isso. Eu tenho a impressão que... Vai estar passando a hora.
vamos dizer, definindo aí o impeachment, eu acho que nós temos 10 anos para preparar esse país para você ter uma nova ordem. O que nós temos que fazer? Aqui no Sudeste, Centro-Oeste, não tem nada mais a ver com silvícola. É diferente do Amazonas, do Pará. O índio aqui, ele quer internet, ele quer carro, ele quer TV, ele quer iPhone, ele quer essas coisas, qualidade de vida. Então fica aí alguém achando que o índio vai caçar passarinho, que vai pescar com lança e flecha e não sei o quê. Não tem mais isso. A realidade é outra. Não é, deputado? Ficar dando trabalho, custa isso ao Estado, é um peso e duas medidas. Não é? Eu até gostaria de fazer uma pergunta para o senhor, como deputado que eu e como advogado brilhante. Essa história, o senhor esteve na Assembleia até bem poucos tempos, de dizer genocídio, que o fazendeiro está matando índio, que só morre índio, que o fazendeiro é bandido, que o produtor é que está fazendo tudo isso. O senhor tem alguns números para que a gente possa informar a nossa audiência em nome da verdade? Doutor Jonathan, nós temos algumas questões que nós temos que pontuar. Eu acho que nós temos que, doutor Felício, que nesse aspecto que envolve um conflito que se arrasta há muito tempo entre índios e proprietários de terras. Eu não vou dizer fazendeiro porque nós temos pequenos proprietários, como é o caso de Carapó, de proprietários de sitiantes. E às vezes até pode-se dizer pequenos chacareiros, se nós pegamos a dimensão de terras do nosso estado. Isso revela a completa omissão da República Federativa do Brasil, do governo brasileiro, na questão relacionada às terras. De um lado você tem a questão dos índios. A população do índio, na verdade, diferente de genocídio, ela está crescendo. Genocídio é quando você extermina uma raça. Não há que se falar em genocídio, porque a população indígena ela tem crescido muito e exatamente a demanda por expansão de terra se deve à expansão da população indígena. Deputado. Melhor assistência, tudo que eles passaram a ter. Então, de um lado, nós temos que examinar o aspecto do lado índio. O índio que reivindica mais terra. E aí, se nós entrarmos na questão ideológica... Os índios ou algumas ONGs ou CIMI? Nós temos, obviamente, que interferências. De ONGs, nós temos o CIMI, que representa, obviamente, o CIMI, já a palavra já diz, Conselho Indigenista Missionário. O CIMI é um braço que trabalha em defesa do índio. E a visão dele é indigenista. Então, mas vamos analisar a questão do ponto de vista do índio. Ora, se o governo brasileiro, em determinado momento, entende que precisa de expandir as terras indígenas, porque precisa de alocar esses índios em determinado local, a questão é, isso pode ser feito às custas do sangue e do suor daquele que durante séculos abriram picadas, desmataram terras, construíram as suas propriedades. E que tem títulos. Quer dizer, registrados, legais. Essas terras, eles adquiriram do Estado Federativo ou do Estado brasileiro. É justo que se resolva o problema do índio com a retomada sem indenização dessas famílias, que às vezes também, como o índio, fica sem casa para morar. Na verdade, o que está ocorrendo hoje é omissão completa do Estado brasileiro. De um lado você tem o índio que vive em situação degradante, de miséria, e que historicamente a terra não tem resolvido. Dar a terra para o índio pura e simplesmente resolve o problema. Isso o Felício já falou, porque o Felício, doutor, ele é vizinho em Miranda de aldeia indígena. Ele é quase um invadido, pelo menos psicologicamente né? Só que ainda fisicamente não, porque ele é amanhã ele não fica em Campo Grande, os índios sabem, ele desce para Miranda. Na aldeia do centro lá da cidade, eu tenho uma fazenda no perímetro urbano de Miranda, e tem em 2010 houve até a demarcação de antropólogos para fazer os... Da Fundação Ford. Um dos antropólogos da Fundação Ford. Olha que país que é esse. Olha que país. Nesse fim de mundo, lá em Miranda, um antropólogo da Fundação Ford para fazer um trabalho... É
para ver os outros interesses internacionais. É um país omisso. É omisso, falta autoridade. Falta autoridade. Falta autoridade. Mas, deputado, Essa ausência não queremos fugir o foco. Dentro da minha pergunta, eu gostaria que o senhor esclarecesse. É verdadeiramente justa a acusação do PT de que aqui no Estado está acontecendo um genocídio ou os índios se matam entre si? Na verdade, se nós pegarmos as estatísticas de mortes indígenas, nós vamos observar de que existe crime de branco contra índio, mas numa proporção infinitamente inferior àquela de irmãos contra irmãos. Na verdade, é um fratricídio. A maioria dos homicídios que envolvem indígenas, eles são praticados pelos próprios índios. Índio contra índio. É bom que o senhor repita isto. Não, e esses números são abertos. Nós tivemos recentemente a CPI, onde esses números foram colocados. E na grande maioria são crimes com autoria conhecida. Quem morreu, quem foi que executou o crime. Portanto, eu acho que a questão do genocídio foi no momento da instalação da CPI do CIMI, uma resposta para poder dar àquela CPI foi criação de um nome, CPI do genocídio. Ora, genocídio é quando eu pego a estatística e digo o que ocorreu em relação aos armênios, por exemplo, não é? Aí você tem realmente a redução absurda, drástica, o que se tentou fazer na Alemanha. Na verdade, aí sim você tenta dizimar uma raça. Agora, se houve no passado isso, esse erro histórico no passado, que deve ser reparado pelo governo, não pode ser reparado às custas do produtor. Esta, para mim, é a grande questão. Importante. Nós temos dois interesses em conflitos. Dois interesses que devem ser tutelados. Um é o interesse do índio, que é tutelado pelo Estado. O índio não é proprietário de terra. A terra pertence à União. Ele é ocupante, né? Ora, então se o índio é tutelado, compete à União cuidar dele. Agora, é justo que eu queira fazer a expansão de terra ocupando propriedades que ao longo do tempo foram trabalhadas, construídas, altamente produtivas? Portanto, que o governo brasileiro, e é exatamente isso que nós cobramos, houve da parte, inclusive, do governador Reinaldo, uma proposta objetiva, que os juros das dívidas do Estado de Mato Grosso do Sul, de aproximadamente aí 110 milhões por mês, fosse destinado à aquisição de terras. Embora com isso, deputado, eu tenho colocado aqui, eu estou com pouco tempo, mas só para o senhor pontuar, de que não é também tão interessante o governo ter o dinheiro e ficar comprando terra produtiva e entregando para quem não vai produzir, virando capoeira, e o Estado vai ter aqui uma queda de arrecadação que não é só para o governo estadual, como para os municípios. Vai ter município aí que não vai ter arrecadação. Eu me preocupo muito com isso. O Estado, no seu território, você descontando Pantanal, terras degradadas, lugar de plantio de florestas, pegando as terras boas que estão na Grande Dourados e no Sul, é onde eles querem, o que vai sobrar para o Mato Grosso do Sul? Obviamente que isso tem que ser medido. A ação no final do governo Dilma, que expandiu em 55 mil hectares o decreto, o ato administrativo, uma portaria. Esse ato administrativo, ele é passível de mudanças, já houve várias mudanças nesse sentido, foi exatamente que acirrou os ânimos. Na medida em que se fez esse ato administrativo, um clima que já estava tenso provocou maior tensão. Agora, eu concordo, só que precisa se encontrar uma solução. E não existe paz. Me pergunto muito isso. Ora, a segurança pública compete à busca da lei e da ordem. Agora, a segurança no campo, ela compete ao Estado brasileiro, ao governo brasileiro, dar respostas a essas questões, segurança jurídica, fazendo cumprir os mandados de reintegração de impostos. A cada dia se rasga a Constituição brasileira. A lei tem que ser igual para todos. Exatamente. Não pode só um lado ter que cumprir e o outro levar vantagem. É uma vergonha que mandados de reintegração de posse leve anos para ser cumprido. Na verdade, isso faz a perda na confiança no senso de justiça. Deputado, e não podemos ter essa perda. Eu vou fazer agora uma colocação para o secretário de Justiça. O senhor está sabendo que ali no Buriti
já passam 3 anos do que aconteceu na Fazenda Buriti, estão arrendando as terras invadidas para alguns falsos fazendeiros e arrecadando muito dinheiro sem ter inscrição, sem ter documento algum. E isso está acontecendo, segundo o deputado, colega do senhor José Teixeira, que a gente chama o querido Zé Teixeira, tem outros lugares que os índios estão pedindo, depois de invadir, dinheiro para se retirar. Está virando negócio, deputado. Nós precisamos saber, existia uma invasão em uma fazenda, que eu conheço do município de Rio Brilhante, que agora eles saíram, que eram 100 terras. Quando foi o mandado com a ordem que o senhor mandou, o pelotão para fazê-la cumprir, chegou lá, tinha meia dúzia de 100 terras, fantasiado de índio, dizendo que agora mudou, porque aqueles índios estavam ali. Que é um ardil, algo plantado para driblar a justiça. Então, tem muitos artifícios, de forma que eu gostaria, se o senhor me permitir, já que meu tempo está vencendo, de convidá-lo, tão logo a sua agenda permita, da gente fazer um segundo turno dessa nossa entrevista. Gostei demais, o Felício, acredito, ele está ali dizendo que foi muito boa. O senhor comunicou barbaramente bem e conseguiu passar para a opinião pública a verdade dos fatos, não é? Ser secretário de segurança tem que ser assim como o senhor, valente não só nos atos, mas valente também com a verdade. Parabéns, eu agradeço tanto o senhor ter vindo. Sei que o senhor tem uma agenda agora há pouco, por isso eu não quero estender. Viu, Felício? Você compreende também. Eu quero aqui mostrar, antes de encerrando o programa, já está na praça o nosso jornal, A Folha do Fazendeiro. Muito bom, com várias matérias. E vale a pena você ler, viu? Fala sobre a nossa Expo MS Rural, que vai acontecer de 4 de agosto a 4 de setembro, começando com a Expo Nelore MS. E os espaços estão sendo vendidos, o telefone está aí no rodapé, pelo nosso diretor comercial, que é produtor do programa, o Pedro Fenelon. Eu não vou poder mostrar hoje o restante do que traz do jornal, onde tem a página da Acresul, são mais de 2, 3 páginas, onde tem a palavra do presidente e vários assuntos interessantes do nosso estado. Vencido o meu tempo, deputado, muito obrigado. Vencida a hora, temos que ir embora, né? Mas voltaremos em uma breve oportunidade. O senhor me promete? Agradeço a oportunidade, a alegria de conversar com o senhor, a alegria de estar aqui com o Dr. Felício. Voltarei com o maior prazer. Eu acho que esse é um assunto tormentoso, importantíssimo para Mato Grosso do Sul, e nós precisamos de juntos encontrar caminhos e soluções que levem definitivamente à paz no campo. E que o senhor seja feliz em todas as suas tarefas. Amém. Obrigado. Gente, até o próximo programa Caminhos do Produtor. Tchau.